Fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a readaptação médica da minha filha mais nova, a caçula. Vocês devem ter visto nos vídeos anteriores, eu estou falando um pouquinho sobre algumas readaptações que ela está passando, sabe? E nesse vídeo eu vou retratar sobre a readaptação médica, tá? Antes de eu iniciar, eu gostaria de pedir que você segue a gente aí, compartilha, comenta, sabe? Curte aí o vídeo. Vamos compartilhar, né, esse assunto com as pessoas. Acho que é um assunto muito bacana. Sou pai solo, cuido de 4 crianças, são 3 meninas e um menino, ok? E então, a Anne ficou desde janeiro com a mãe. Eu peguei esse mês a Anne, né, consegui a guarda, não só dela como dos outros três, a guarda provisória, sabe? E a Anne voltou bem diferente, o comportamento dela tá totalmente diferente, na verdade. E a Anne, desde janeiro que a mãe não levava no médico. Não levava no médico. Pelo menos no plano de saúde. Porque as crianças aqui em casa, eles têm um plano de saúde que é da empresa que eu trabalho, sabe? E então a Anne ficou aí 7 meses sem ir no médico. Se a mãe levou no médico público, eu não sei. Mas eu acho difícil. Porque inclusive no dia que eu fui buscar a Anne não tinha ido para a escola. Eu fui buscar a Anne na escola, né? Porque tem uma Lei Maria da Penha aí no meio do percurso. E eu fui na escola buscar ela. Ela não estava na escola porque estava passando mal. Quando eu cheguei no local para buscar ela estava no serviço da mãe dela, passando mal. Então eu não acredito que a mãe dela levou ela no médico nesse período. Mas bacana. Então a Anne veio embora, mediquei ela nesse dia, né? Que ela estava passando mal. Ela estava muito fraquinha. Acredito que a alimentação dela também prejudicou bastante a questão da saúde dela, né? E o que acontece? Quando a Anne veio para casa, eu marquei de cara, marquei logo o pediatra, marquei dentista, né? E quando ela chegou na pediatra, que essa pediatra da Anne, ela cuida da Anne desde quando a Anne nasceu, né? Então a Anne já tinha assim uma desenvoltura no consultório, né? É a mesma clínica, o mesmo consultório e tal. Dessa vez a gente teve um pouco de problema. A Anne não quis tirar a roupa, a Anne não ficou de boa, a Anne falava igual bebezinho, sabe? Igual bebezinho mesmo, ela tava falando igual bebezinho. Tava muito resistente às perguntas da pediatra, e as crianças todas são tratadas por essa pediatra há muitos anos, sabe? Há pelo menos 12 anos essa pediatra cuida dos meus filhos, né? Então, assim, aí lógico, tudo que aconteceu dentro do consultório, assim que eu fui vendo que ela não estava respondendo conforme a médica a profissional precisava, eu fui falando com ela, né? Não, vem cá, tal, assim, faz assado, ó, o papai tá falando e tal. Então eu tive que ter muita paciência e em muitos momentos me impor. Lógico, sem grosseria, sem ignorância, não tem esse negócio de maltratar, nada disso não, sabe? A gente precisa, quando a gente fala da readaptação da criança, nós também estamos inclusos. Então eu também tive que me readaptar dentro do consultório com ela. Eu já tinha falado com a médica dela, né, em relação a isso, que ela estava diferente. Eu falei isso com a dentista dela também e tal. Então a médica já sabia que ela estava um pouquinho diferente, sabe? Mas deu um pouquinho de trabalho, né? Mas no final de tudo deu tudo certo. A Anne foi consultada, a médica conseguiu extrair tudo aquilo que era necessário para uma boa consulta, né? E mediu peso, altura, olhou ouvido, nariz, garganta, algumas marquinhas que tinha no corpo dela que eu falei com a doutora que ela veio da casa da mãe dela assim e tal. E passou a medicação, os exames dela, né? E agora nós vamos fazer essa semana. E é bastante exame que tem, sabe? Mas no resumo de tudo, essa readaptação médica dela, muito complicada, sabe? Muito complicada, tendo em vista que nós já estávamos acostumados com a menina que colaborava 100% na hora do atendimento médico, tá? Mas lembrando, sempre com carinho, com calma, com muito diálogo, muito amor, muita paciência. É apenas uma criança que está entregando aquilo que recebeu no ambiente que ela vivia até um tempo atrás.